Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir a Escritura Sagrada, Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre crentes que precisam de libertação espiritual. Crentes que precisam de libertação. Nós estamos aqui com Jesus na última semana do seu ministério. Caminhava para Jerusalém. E Lucas não nos identifica o local que ele estava. Diz aí no versículo 10 que ele foi no dia de sábado, como fazia sempre, ensinar numa sinagoga. E a sinagoga era o local onde todos os judeus aos sábados se reuniam, como se fosse a igreja deles, para aprender da palavra de Deus. E diz o texto, no versículo 11, que veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder o quê? Endireitar-se. Quero chamar a sua atenção porque o texto diz que essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Quando você vai estudar esse assunto, pode um crente ser possesso por demônios? Não. A Bíblia faz a diferença entre possessão demoníaca e opressão demoníaca. Pode um crente sofrer de uma doença e ser atacado por doenças de origem demoníaca? A Bíblia diz: pode. Uma nota de rodapé aqui, como diz o pastor Hernandes: essa mulher estava
sofrendo dessa enfermidade. Eu vou dizer o nome da enfermidade: espondilites deformans. O que significa isso? Os ossos da sua coluna haviam se fundido numa massa rígida, de tal maneira que ela vivia o quê? Encurvada. Ela não podia olhar para cima. Mas a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que todos os sábados ela estava onde? Onde? Na sinagoga. Os crentes hoje, se tiver uma enxaqueca, não vem para a igreja. Ela ficou 18 anos, todos os sábados, indo para a sinagoga. Ela ia ir ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Então toma cuidado, porque tem uma doença que dá em crente no domingo, se chama dominguite. Só dá no domingo. E depois que termina o culto, termina o domingo, o sujeito está bom, na segunda-feira não existe nenhum resquício, nenhum sintoma da doença que deu no domingo. É dor de cabeça, é dor na coluna, é dor nas pernas, é escurecimento da visão, é gosto de peixe fresco na boca, é tremura nas pernas. Tem crente que sempre adoece do sábado à noite para o domingo para não vir para a igreja. Essa mulher, ela ia para a igreja o quê? Há 18 anos. Não perdia a instrução da palavra de Deus. Estava lá todo sábado. Outra coisa interessante que eu vejo aqui é que a gente vem para a igreja e nem o pastor, nem os crentes aqui sabe dos problemas que você está enfrentando. Aquela mulher, por ter uma deformação física, está encurvada, acho que todo mundo olhava para ela, sabia que ela estava ali. Mas quantas vezes eu e você, a gente vem para a igreja com um problema, com um baita de um problema, com a dificuldade, ninguém sabe. Eu olho daqui para cima, daqui de frente, olho cada rosto aqui, tem uma história, tem uma luta, tem um problema. Mas essa mulher jamais deixou de ir para a igreja. Ela ia para a igreja, ela participava das reuniões da sinagoga, e por 18 anos, ela orava, ela cantava, ela recebia a instrução bíblica, mas ela continuava o quê? Doente. Doente. Mas é tão interessante a gente observar que naquele dia especial que ela foi, nesse sábado, quem é que estava ali? Jesus. Satanás devia estar ali também. Ele sempre chega em primeiro lugar. Ele é o primeiro que chega. Mas Jesus estava ali. E veja no texto, no versículo 12, leia comigo, por favor. Versículo 12, o que é que diz? Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quem foi que a viu? Jesus. Às vezes você vem para a igreja, vem para o culto, o pastor nem fala com você. O pastor não sabe do problema que você está passando, mas Jesus está vendo você. Jesus conhece a sua luta. Jesus conhece a sua dor. E aqui, meus amados irmãos, eu queria destacar, porque a origem, a causa da doença dessa mulher não era natural, mas era espiritual. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Jó, livro de Jó.
Jó, capítulo 1. Jó capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem para dar, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Veja que Satanás está dizendo para Deus que depois de haver tirado os bens, a riqueza, os filhos, a família, Satanás diz: se tocar na saúde de Jó, Jó vai blasfemar contra ti. Jó era crente ou não? O que diz lá no versículo 1 do capítulo 1? O que diz? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se... Jó era crente ou não? Mas veja o que diz o versículo 7 do capítulo 2. Lê comigo aí, o que diz? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto, o quê? Quem foi que feriu Jó? Hein? Satanás. É possível um crente ser atacado por uma doença de origem o quê? Espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, se você observar, eu queria que você observasse o versículo 7, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O que diz o apóstolo Paulo? Vamos ler juntos? E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me... E Paulo diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas o Senhor não me curou. Veja que Paulo tinha um espinho na carne. O espinho aqui é como se fosse uma lança pontiaguda, que o feria. Alguns intérpretes dizem assim que era problema de doença de visão, que Paulo tinha também problema de epilepsia. Mas o texto diz claro: mensageiro de Satanás, mensageiro para me esbofetear. Eu quero dar burro mesmo. Paulo sentia na sua carne uma opressão, o quê? Maligna. Maligna. Eu já vi problema de bebida dentro de casa de crente, que o marido é uma bênção, mas depois de tomar 1 ou 2 taças de vinho, o sujeito vira um encapetado. Quantos problemas nós estamos tendo hoje dentro da casa dos crentes, na vida dos crentes, por problemas de origem o quê? Espiritual. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Observe nesse texto. Se você observar nesse texto dessa mulher que vivia encurvada,
No versículo 13, lê comigo o versículo 13, o que diz? E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava o quê? Glória a Deus. Preste atenção, porque Jesus impôs as mãos sobre essa mulher. Preste atenção. Não existe nenhum caso registrado na Bíblia de expulsão de demônio que Jesus fez, que Jesus o que? Impôs as suas mãos. Esse caso aqui é de cura espiritual. Por isso que Jesus o que? Toca nessa mulher. Quando os demônios, eles estavam nas pessoas e Jesus se aproximava dessas pessoas, eram os próprios demônios que se manifestavam e que saíam. E Jesus saía pelo poder da sua palavra. Jesus simplesmente sai deste homem, sai deste homem, sai deste homem. Aqui não. Essa mulher, ela é o quê? Tocada por Jesus. E é interessante porque ela é curada e imediatamente ela passa o quê? A glorificar a quem? A Deus. Veja mais embaixo, por favor, no texto de Lucas capítulo 13, que o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus fez essa cura de libertação daquela mulher no dia de sábado. E é tão interessante, porque ele fica zangado, e ele censura Jesus por Jesus ter beneficiado aquela mulher num dia de sábado. E a lei estabelecia que no dia de sábado, um animal que estivesse preso, ele poderia ser desamarrado, ser liberto. Veja a resposta de Jesus no versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Ela não estava possessa, ela estava o quê? Cativa, ela estava o quê? Amarrada. Agora veja, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão. Se ela é filha de Abraão, ela é filha da promessa. Se ela é filha de Abraão, ela é uma eleita de Deus. A Bíblia fala que todos nós que estamos em Cristo, nós também somos filhos de Abraão. O que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã? Há crentes que precisam de libertação, o quê? Espiritual. Crentes que sofrem problemas físicos, mentais, emocionais, cuja origem desses problemas não tem uma origem simplesmente física, mas tem uma origem o quê? Espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Abra a sua Bíblia, por favor, lá, Salmo 38. Salmo 38. Versículo 6. Esse Salmo 38, se você estudar esse Salmo, é um salmo que se chama arrependimento de pecado. Crente que peca e vive no pecado. E quando o crente ele vive no pecado, ele dá brecha para que Satanás o quê? Entre na sua vida, se irande com ele.
A linguagem de Jesus. Lê comigo o versículo 6 do Salmo 38. O que é que diz? Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o quê? O dia todo. O pecado encurva o crente. O pecado adoece o crente. O pecado traz tristeza para o crente. O pecado traz sofrimento para a vida do crente. O pecado traz depressão para a vida do crente. O pecado rouba a alegria espiritual do crente. E isso afeta o crente na sua totalidade. Na sua totalidade. Tem muita gente que está escravo hoje de pornografia, escravo de bebida, escravo de jogo, escravo de droga, de vício. Crente. Pode ter uma origem física? Pode ter. Mas pode ter uma origem também o quê? Espiritual. O diabo usa aquilo para maltratar o crente, para escravizar o crente, para trazer sofrimento para o crente. Mas é Natal. E Natal, Jesus veio. E Ele veio também como libertador. Ele veio para quebrar as algemas. Ele veio para pôr em liberdade os cativos e para anunciar o ano do jubileu de Deus. Ele veio para libertar você nesse Natal. Se você é crente, se você está preso, se você está amarrado, se você é um crente que convive com situações que você não pode resolver, como essa mulher, diz o texto, veja no versículo 11, lê comigo o versículo 11, o que é que diz? Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia o quê? Agora lê comigo a última parte, bem forte. Lê comigo, vamos lá. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder o quê? Você acha que essa mulher procurou ajuda ou não? Procurou. Procurou um fisioterapeuta? Procurou. Botou pedra quente nas costelas? Botou pedra quente. Ela procurou, mas ela não, diz o texto, quem está falando aqui é Lucas, o médico, ele diz, de modo algum. De modo algum. Ela tinha poder para endireitar-se. E é tão bonito porque quem vê essa mulher, quem é? É Jesus. Quem chama essa mulher é Jesus. Quem sabe daquele ambiente todo é Jesus. O chefe da sinagoga, as pessoas que estão ali, não sabem do problema, da origem, da causa. Quantas vezes você vem para a igreja com problema, volta para casa com problema, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você está amarrado, está preso. Você, como crente, precisa de libertação. Lucas, capítulo 6. Vamos voltar em doutor Lucas, porque Lucas é médico. Lucas, capítulo 6. Versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia,
de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Lê comigo o versículo 18. O que diz? Que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava o quê? Mas chama a sua atenção, porque eles não vieram ali. Eles vieram primeiro para ouvirem, como iam para a sinagoga, como você vem para a igreja. Você vem aqui para cultuar, para ouvir o sermão, para ouvir a instrução. Mas às vezes você está certo na sua motivação em vir para a igreja. Você não veio aqui para buscar a bênção. Mas às vezes você está com um problema. E Jesus conhece esse problema. E Jesus sabe desse problema. E Jesus sabe a natureza desse problema. E diz aí, que é muito interessante, porque Jesus curava todas as suas enfermidades, mas também os atormentados. Não eram os possessos, era o quê? Atormentados. Atormentados por espíritos imundos eram o quê? Eram curados. Então eram doenças de origem o quê? Espiritual. Espiritual. Jesus está aqui nesta manhã. Nós estamos chegando ao Natal. E o Natal é tempo de festa, tempo de alegria, tempo de esperança, tempo de luz, tempo de festa. Mas talvez você diz, pastor, mas eu estou atormentado, eu estou amarrado, eu estou encurvado. Eu podia pregar um sermão aqui, cujo tema deveria ser Jesus cura os crentes tortos, né? Então todo crente torto vem aqui que ele vai endireitar. Mas a ideia é muito mais profunda. Era um sofrimento que não afastava aquela irmã da igreja. Era um sofrimento que a palavra, que o louvor não sarava. Ela precisa de algo mais especial. Ela precisava de um toque de Jesus. Ela precisava que Jesus desatasse, como desata um boi, um jumento, um animal que estava preso, para ter liberdade. Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, há tanta gente oprimida na igreja, oprimida por culpa, oprimida por pecado, oprimida por tentações heterossexuais, homossexuais, por vícios, dos mais diversos tipos de vícios. Alguns já presos, alguns já cativos, alguns já amarrados. Choram, clamam, louvam, vêm para a igreja. Às vezes tem um alívio momentâneo, mas não tem uma libertação completa. Mas esse Natal de 2023 é Natal de cura, é Natal de libertação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus está aqui nesta manhã, e Jesus está pronto a curar você, a endireitar você. E Ele vê você nesta manhã, como você está. Ele é sensível à sua dor, Ele é sensível às suas lutas, aos seus problemas. Feche os olhos aí, todos. Aquela mulher não podia esconder o seu problema.
Porque ela chegava na igreja já encurvada. Encurvada. Ela não podia levantar as mãos na hora da adoração, ela não podia louvar, ela só olhava para baixo. Mas naquele dia, Jesus a chama, Jesus a cura. E diz o texto que ela imediatamente se endireitou. Imediatamente se endireitou. Porque para problemas espirituais, as soluções são espirituais. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo quebra as algemas. Jesus Cristo, Ele abre a porta das prisões. Ele arrebenta as correntes. Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Ele está aqui. As crianças já cantaram. Ao olhar para cada criança dessa, o sorriso de cada criança é uma prova que Jesus está aqui. Nós estamos reunidos no nome dEle. A paz dessas crianças que estão aqui, que precisam de libertação. O presbítero Quirino estava me contando a história dele. Um dia ele pode dar um testemunho aqui. Ele ficou sozinho com o pai dele. O pai dele era alcoólatra. Ele experimentou de tudo que uma criança de 8 até os 12 anos. E um dia, com o pai bêbado, vomitando, deitado numa caixa de geladeira do Rio de Janeiro, ele fez uma oração. E Deus ouviu a oração do Quirino. E se hoje ele está aqui, crente, com 2 filhos casados, com a esposa, com a netinha chamada Helena, como presbítero da igreja, é porque um dia Deus endireitou a vida dele. Eu queria orar por você nessa manhã. A igreja toda está aqui para orar por você, para trazer libertação por você. Você diz, pastor, não me chama aí na frente. Eu não quero chamar você, não quero constranger você. Mas se você precisa de libertação espiritual nesta manhã, levanta a sua mão, onde você estiver, e diz, pastor, eu quero, eu preciso que Cristo me liberte. Que Ele solte a corda nesta manhã. Eu quero voltar para casa hoje glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Senhor Deus, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Homens como Jó, como Paulo, tiveram lutas nessa área. Foram maltratados, machucados por Satanás, que só tem um propósito, que só tem um ministério: matar, roubar e destruir. Mas nós somos seus filhos, nós somos filhos de Abraão, nós somos os teus servos, e há coisas na minha vida, na vida de cada um aqui, que só pode ser resolvida pelo poder libertador de Jesus Cristo. Só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode quebrar as algemas nesta manhã. E Ele veio para isso. O Espírito do Senhor ungiu a Jesus para pôr em liberdade os cautivos, para pregoar o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, quebra todas as correntes agora, repreende toda ação diabólica, maligna, manda todas essas doenças embora, essas enfermidades, esses vícios. Que haja libertação aqui nesta manhã, que haja cura, que haja restauração, que haja livramento, Senhor.
Não há força em nós, não há poder na igreja. Só Jesus pode fazer. Que cada um se sinta aqui nesta manhã abraçado, acolhido. Que o toque da mão de Jesus seja sentido por cada vida aqui, de forma carinhosa, de forma confortadora, libertadora. Muito obrigado, porque Jesus não está preso à tradição dos homens. Gente vale mais do que bicho. Gente vale mais do que dinheiro. Gente vale mais do que tudo. Cada vida que é preciosa para o Senhor. Cada vida aqui foi comprada por Jesus na cruz do Calvário. Então, Pai, traz libertação, traz cura. Endireita-nos nesta manhã. É a nossa humilde oração, no nome precioso de Jesus. Amém.